Bom dia, pessoas. Bem-vindos aí a mais uma aula remota nossa. Alguém pode me informar onde nós estamos, por gentileza? Ok, Camille, mas eu não estou sem material, não sei do que se trata. XDC, módulo 91, falta o exercício 3. Então, vou buscar os exercícios aqui para ver o que é. Medidores elétricos. Módulo 91. Deve ser setor 1, né? Bom dia, Fernando. E aí, tudo jóia? Bom dia. Tudo bem, e você? Bom. Mas você não foi para a praia, Tá não? bom. Fui nada. Não pode, né? Não pode. Se pudesse, você estava lá, né? Ah, se Deus quiser, estaria. Mas logo, logo, acho que deve poder, né? Se Deus quiser, logo, logo volta à normalidade. Opa. É isso aí. Esse aqui que eu parei? É isso? Mas agora eu estou aqui tá me dando um start aqui. Não tinha mais nada para falar, não? Tá tudo certo? Eu não lembro. A parte teórica, qual foi a última coisa que eu apresentei? Vocês lembram? Foi a parte de galvanômetro, Fernando. Transformá-lo em amperímetro. Isso. Mas transformá-lo em voltímetro eu não passei. Não, voltímetro não. Não? Então nós vamos primeiro transformá-lo em voltímetro e aí depois a gente vem resolver esse exercício. Talvez nem precise do que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Um gerador, seus tem dois resistores sociais, resistência 4 e 8, em Paraná, e ligando o voltímetro, determina o leitor. Não, vamos resolver o exercício porque não vai precisar, mas eu vou passar a matéria, tá? O conteúdo. Bom, vamos resolver esse daqui primeiro. Ele diz assim, tem mais gente entrando, os atrasados, tudo dormindo. Bom, nós vamos precisar desenhar. Um gerador de tensão de 120 contém, ligado nos seus extremos, dois resistores associados em série, de resistência 4 e 8. Então, vamos desenhar isso daqui. Senão, não tem como a gente resolver, tá? Então, vamos lá. Tem um gerador. Aqui vai ser o nosso gerador. Vai estar ligado em série. Aí você está olhando o desenho. Você deveria pensar, poxa, aí não é série, é paralelo, Fernando. Não, presta atenção, olha o que eu estou fazendo. Ó. Se você pensar na corrente elétrica que vai sair do gerador, aqui vou representar o gerador. Ó. Daqui a pouco, a próxima aula, aí, o próximo conteúdo já deve ser gerador, se não me engano. Então aqui eu tenho um gerador, a eletromotriz dele, que a tensão de alimentação máxima dele aqui é de 120. Aí ele está ligado em série com dois resistores. Um de 4 e o outro de 8.
Em paralelo ao resistor de 8 é ligado um voltímetro. Nós vamos ligar um voltímetro aqui em paralelo com esse resistor, tá? Então eu vou colocar com a régua para ficar menos pior. Então aqui nós vamos ligar um voltímetro. Pronto, aqui está o voltímetro. Determina a leitura do voltímetro considerando o ideal e a leitura dele caso sua resistência seja de 24. Bom, primeiro considerando ele ideal. Para ele ser ideal, a resistência dele é infinita. Se ela é infinita, presta atenção no desenho. Você precisa familiarizar com isso. Ó, corrente elétrica sai do gerador, porque daqui a pouco nós vamos falar lá que a função de um gerador é alimentar energeticamente um circuito. Como é que ele faz essa alimentação energética? Promove no circuito uma DDP. Promoveu DDP, surge corrente elétrica. E os portadores vão levar energia para os dispositivos contidos nesse circuito, tá? Então vamos lá, os portadores vão passar, a corrente passa pelo resistor aqui de 4, vai passar também pelo resistor de 8 e vai embora, né? E volta lá para o gerador, ok? Então inicialmente é isso, porque o voltímetro é ideal, quer dizer, a resistência dele é infinita, então o portador não vai vir passar por ele, tá? Vai tudo aqui passar pelo resistor de 8. Nós queremos uma leitura dele. Como é que eu faço a leitura desse voltímetro? Olha, você sabe que o voltímetro lê DDP. E DDP a gente obtém pelo produto da resistência pela corrente elétrica, ok? A resistência, o voltímetro está ligado no resistor de 8. Então eu tenho o valor do E. Está faltando o valor do I. Ou seja, a corrente que vai atravessar esse resistor. A corrente que atravessa esse resistor é a mesma que atravessa esse, que é a corrente total do circuito. Como é que eu acho a corrente total do circuito? Você sabe que aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. É assim que a gente acha a corrente total. Aí a gente usa tensão total e resistência total. O que é resistência total? É aquela equivalente, quando você troca todos os resistores por um só. E esse único resistor promove o mesmo efeito, tá? Então vamos lá, substituindo valores aqui, ó. Ficaria assim, ó. DDP total 120. A resistência equivalente total, ó, 4 e 8 em série, 12. Certo? É só somar. Aí a gente acha a corrente total que vale 10 amperes. Certo? Então a corrente vale 10. Agora volta aqui, ó, e termina. Então a DDP lida no voltímetro. Essa nós não sabemos, é o que nós queremos agora, né? Então a leitura do voltímetro vai ser resistência, onde ele está ligado? Resistor de 8. Corrente que o atravessa é a corrente total que vale 10. Então quer dizer que a leitura do voltímetro é de 80 volts. Pronto. Aí entendam, mais uma vez, estou falando isso e vai familiarizando. Esse daqui consome 80 volts. Quanto que esse daqui está consumindo? 40 volts. Por quê? A DDP desse, que esse consome mais esse consome, é a DDP que está sendo alimentada no circuito. Então, você está alimentando 120 e esse daqui consumindo 80, esse daqui vai consumir 40, certo? É simples assim. Pois bem, agora ele pede para a gente determinar a nova leitura aí no voltímetro, agora se o voltímetro tiver resistência. Bom, se o voltímetro tiver resistência, vale você pensar da seguinte maneira, ó. Pensa exatamente como eu vou fazer aqui, ó. Ué, eu arrumei. Pensa assim, ó. Quando o voltímetro tiver resistência, então você vai pensar da seguinte maneira. Olha o que eu estou fazendo aqui. Afinei essa caneta aqui para quê?
Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, é como se eu tivesse... Caneta preta. Como se eu tivesse agora o voltímetro com uma resistência de 24. Então, é como se aqui tivesse uma resistência de 24 associada em paralelo com esse resistor de 8. E aqui eu ligasse agora o voltímetro ideal, ó. É como se ele tivesse ligado aqui agora, certo? Então, o que que ele vai ler agora? Ele vai ler a DDP entre, não pode ser essa cor inferno. Ele vai ler a DDP aqui, ó, entre esses dois pontos, que é a mesma DDP entre esses dois pontos, certo? É isso que ele vai ler agora. Então, ó, eu tendo um voltímetro com resistência, ao invés de você colocar o voltímetro aqui e uma resistência aqui, para você não confundir, coloque a resistência aqui no lugar onde estava o voltímetro e liga ele aqui em paralelo. Pronto. Essa aqui é a leitura do voltímetro. Beleza? Então agora é só resolver esse circuito novamente e procurar a leitura desse voltímetro. Então, de novo, eu vou ter que fazer isso. De novo. Só que agora eu vou apagar, né, os valores que aqui estão, para a gente poder realizar as novas operações matemáticas. Então, vamos lá. Apagando, apagando. Vou precisar de novo de corrente total? Vai precisar de novo. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos tirar o R equivalente entre 8 e 24. Entre 8 e 24. Eles estão em paralelo. Como é que eu determino a resistência equivalente entre dois resistores diferentes associados em paralelo? Lembra que é o produto dividido pela soma. Ok? Então, vamos lá. R equivalente entre 8 e 24 vai ser 8 vezes 24 sobre 8 mais 24. 8 vezes 24. 192 dividido por 32. 6. Confere aí, vê se eu não estou louco. 8 e 24, então eu troco esses dois por um de 6. Obrigado, Camille. Então, vou trocar esses dois por um de 6. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. De novo, vou alterar o meu desenho. De novo, estou alterando o meu desenho. Eu estou trocando, então, os dois que estavam aqui por apenas um de 6. Que é o equivalente entre eles, certo? Então, aqui virou um de 6. E esse meu voltímetro, ele está ligado aqui, ó. Pronto. Então, é só eu descobrir qual é a DDP para esse resistor de 6. Ok? Essa DDP é a que vai ser a DDP do 8 e a DDP do 24. É a mesma. Tá, pessoas? Por quê? Associação em paralelo. E agora, como é que eu faço? De novo, vamos lá. Vamos achar a corrente total agora desse circuito. Estou aplicando aí, ó. Tensão total, 120. Resistência total, 4 e 6 em série, 10. E a corrente total nós estamos procurando. Então, aí você acha uma corrente total de 12 amperes. Ok? Agora você vem aqui e vamos achar quanto vale a tensão no voltímetro. Então, a tensão no voltímetro vai ser igual a resistência que eu tenho aqui, 6, e a corrente, 12. Por que é 12? Porque é a mesma, ó, que passa no 4, passa no 6. 6 vezes 12, 72 volts. Certo? Então, vamos lá. Inicialmente, a leitura do voltímetro eu apaguei aqui, mas eu acho que era 80. Se não me engano, era 80. E agora, quando o voltímetro apresentar uma resistência de 24, a leitura dele vai ser de 72. Por isso, alternativa A. Beleza? Difícil? Então, tá bom.
Vai. Então, acabou o exercício da modo 91. Então, agora vamos pegar para encerrar o medidor elétrico. Então, deixa eu buscar a imagem para a gente transformar, lembra lá, o galvanômetro em voltímetro. O que a gente tem que fazer? Deixa eu só lembrar aqui onde está. Eu acho que está dentro dessa outra escola aqui. Olha o Laudares a hora que chega. Meu Deus. Não está aqui não. Será que eu pus aqui dentro? Medidores elétricos, está aqui. Nós fizemos a transformação do galva em amperímetro. Agora nós vamos transformar um galva em voltímetro. Bom, o galva você já sabe que é esse daqui, certo? Ele tem a sua resistência interna e a sua corrente de fundo de escala. A DDP lida pelo galva é o produto da resistência interna pela corrente que atravessa, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos transformá-lo em voltímetro. Para transformá-lo num voltímetro, lembra que o voltímetro ele é associado em paralelo no circuito, associa em paralelo. Então, para a corrente não desviar, a resistência dele tem que ser muito alta. Então, o galva, para ser utilizado como voltímetro, apresenta uma resistência muito baixa. Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar a resistência dele. Por isso, a gente faz uma associação em série, de uma resistência chamada multiplicadora. Resistência multiplicadora, ok? E o que vai mudar essa resistência multiplicadora, Fernando? Ora, presta atenção no seguinte. Quando era só o galva, você tinha a DDP lida entre esse ponto e esse. Então, aqui assim, você tinha a DDP do galva. Certo? Como agora você associou uma resistência em série e você tem corrente atravessando, então agora você tem uma DDP aqui da multiplicadora. Ó. Então aqui você vai ter uma DDP da multiplicadora. Certo? Qual é agora a leitura do aparelho? Qual vai ser a leitura total desse aparelho? Quer dizer, quanto que ele lê daqui até aqui, ó. Quanto que ele lê daqui até aqui? Ele vai ler a DDP do galva mais a DDP da multiplicadora. Então, vamos anotar isso, ó. Então, a nova leitura do nosso voltímetro é a DDP do galva mais a DDP da multiplicadora, certo? Então, a capacidade de leitura de tensão dele aumentou e muito, ok? E agora nós precisamos cair numa expressão matemática, igual aquela do amperímetro. Para isso, vamos pensar assim, ó. Como o galva está associado em série com a multiplicadora, concorda comigo que eles são, todos os dois aqui, ó, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, vou escrever, ó, a corrente que atravessa o galva é a mesma que vai atravessar a multiplicadora. Como é que eu acho a corrente que atravessa o galva? Vai lá na primeira lei de Ohm. Ó, U é igual a R vezes I. Aí você quer isolar I. Então, I vai ser U sobre R. Ok? Então, vamos lá. I do galva vai ser U do galva dividido por R do galva. Igual. I da multiplicadora vai ser o U da multiplicadora sobre a resistência multiplicadora. Aí vamos isolar esse UM aqui, ó. Isolando o M, eu vou ficar com o M, ou seja, a tensão da multiplicadora igual a UG vezes RM sobre RUG. Agora eu pego esse valor aqui e substituo aqui. E abro essa expressão, né? Então ela vai ficar
A nova capacidade de leitura vai ser a tensão do Galva mais isso daqui. É tudo isso. DDP do Galva vezes a multiplicadora sobre a resistência interna do Galva. Claro que eu vou colocar o G em evidência e eu caio na expressão que a gente normalmente utiliza aí nos vestibulares. Ó. Nova capacidade de leitura desse voltímetro vai ser tensão de fundo de escala do Galva, que multiplica 1 mais multiplicadora, resistência multiplicadora, sobre a resistência interna do Galva. Pronto. Esta é a expressão matemática que a gente deve utilizar. Fernando, me explica como é que é cobrado isso. Explico. Não apareceu nenhum exercício de aplicação nessa aula, né? Mas seria assim, ó, presta atenção. Tem-se um Galva de resistência interna 2 ohms e corrente de fundo de escala de, sei lá, 5 miliamperes. Deseja-se transformá-lo num voltímetro de capacidade de leitura de 20 volts. O que devemos fazer com o Galva? Primeiro, lembra, toda vez que você tiver que transformar um Galva em voltímetro, você deve fazer uma associação em série de uma resistência chamada multiplicadora. Como se acha o valor da resistência multiplicadora? Você vai usar essa expressão matemática. Então, vamos lá. O que foi informado? A resistência interna do Galva, isso daqui foi dado. A capacidade de leitura do voltímetro, lá 20 volts que eu falei no exemplo, isso daqui foi dado. O que mais foi dado? A corrente de fundo de escala, o IG. E aí a gente quer calcular o RM. Como é que eu faço? Ora, você tem que prestar atenção nisso daqui, ó. O que é um UG? Grava isso, ó. O G é a tensão do Galva. Você determina pelo produto da resistência pela corrente de fundo de escala. Então, no enunciado, o cara te dá a resistência interna do Galva e a corrente de fundo de escala. Aí você acha a tensão, entre aspas, de fundo de escala. Com a tensão de fundo de escala, com a tensão que você almeja para o seu aparelho, com a resistência interna do Galva, você descobre o valor da resistência multiplicadora. Beleza. Precisa saber isso, Fernando? Precisa. Como é que era a formulinha mesmo de transformar o Galva em... Eu vou escrever as duas. Vou apagar essa tela. Espera aí. Vê se tem alguém aí que quer fazer o print. Faz o print que eu vou apagar essa tela. Eu vou colocar as duas expressões uma ao lado da outra para a gente tentar arrumar uma maneira mais fácil de lembrar, né, dessas duas expressões. Posso? Então vamos lá. Não precisa disso. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, vamos lembrar como é a expressão para o amperímetro. Então vamos lá. A corrente do amperímetro é igual à corrente de fundo de escala que multiplica 1 mais R1G sobre a shunt. Lembra disso? Essa é a transformação do Galva em amperímetro. E a transformação do Galva em voltímetro é essa que nós acabamos de fazer ali, ó. O V é o G que multiplica 1 mais RM sobre R1G. Eu sei que não é fácil, né, decorar essa expressão, mas vamos tentar achar uma maneira mais simplificada possível. Bom, primeiro é o seguinte, quando você tiver que transformar um galvanômetro em amperímetro, claro que só pode ser uma expressão de corrente. Em voltímetro, só pode ser uma expressão de tensão, ok? Quando você quer transformar em um amperímetro, como você quer achar nova capacidade de leitura, começa sempre com a corrente de fundo de escala. Como você quer uma nova leitura, você começa sempre com a leitura de fundo de escala. Tá vendo? Sempre, fundo de escala. Aí você tem lá, entre parênteses, 1 mais uma razão entre resistências. Ok? E aí, observa que aqui o R1G está em cima, aqui ele está embaixo. Quem que a gente procura aqui?
Aqui a gente procura a shunt. Quem que a gente procura aqui? Aqui a gente procura a multiplicadora. Como é que eu faço para associar que uma em cima, outra embaixo, tal, tal, tal? Olha como eu penso. Eu penso da seguinte maneira. Para transformar em amperímetro, lembra que a gente precisa diminuir a resistência para aumentar a capacidade de leitura de corrente. E para diminuir a resistência, a gente faz uma associação em paralelo. Então, você pensa, um galva está aqui, como é que eu faço uma associação em paralelo? Você vem aqui embaixo e associa um resistor. Então, olha o que eu estou pensando, é loucura. Mas eu penso que aqui no numerador eu tenho um galva, ok? E aí, como eu tenho que fazer uma associação de um resistor para diminuir a resistência, eu faço uma associação em paralelo. Então, o RS aqui embaixo, ou eu associo, visualizo uma associação em paralelo, ok? E a multiplicadora? A multiplicadora tem que ser em série. Então, se eu imaginar o galva aqui, se eu estou colocando um RM na mesma linha, quer dizer que eu estou fazendo uma associação em paralelo. Deu para entender o que eu penso? Então, aqui eu tenho um galva. Se eu quero transformar em amperímetro, eu faço uma associação em paralelo. Por isso que a shunt é embaixo. Agora, se eu quero transformar em voltímetro, eu faço uma associação em série. Por isso que o RM, a multiplicadora, é em cima. É assim que eu penso. Ok? Se ajudar para alguém, beleza. Se não ajudar. É isso aí. Agora vamos trabalhar em... O que é a próxima aula? Dá uma olhada para mim. Agora acho que é gerador, não é? Confere para mim, por favor. Vê se é gerador. Sim, gerador elétrico. Ok. Qual é o assunto do outro setor? Fernando, tem como fazer o exercício 12? Não sei se tem como agora. Ô, Matheus, você devia ter me mandado antes, hein? Me manda ele aqui no Zap, porque agora não tem como puxar. E vamos ver no decorrer aqui. Se não tiver jeito hoje, ele faz parte da matéria... Você está com o microfone ligado? Liga aí o seu microfone. Ele faz parte da matéria da prova ou não? Me manda ele no Zap. Me manda ele no Zap. Se eu ver que o conteúdo é imprescindível agora, eu dou um jeito de puxar ele aqui e fazer agora. Se não, eu vou deixar para fazer na próxima aula, porque aí eu abro para todo mundo. Certo? Me manda no Zap. Tira foto do celular em pé, por favor, hein? Fernando. Oi. Ele é de transformar um galvanômetro em voltímetro. Galvanômetro em voltímetro. Então, mandou ele aqui? Não, né? Manda ele aqui para eu dar uma olhada nele. Bom, pelo menos eu fico mais tranquilo porque não é matéria da prova. Então não tem que correr tanto com ele. Nada ainda, hein? Bom, enquanto isso, olhem para mim aí no outro setor qual é o assunto. Então, Fernando, Oi. O outro setor é leis da termodinâmica, máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Carnot, tá. Carnot, isso. Então é assim, o que vocês querem fazer agora? Vocês querem relaxar ou vocês querem pegar pesado? Beleza. Ó, número 12. Bom, vocês estão com a apostila. Eu poderia puxar ele aqui, mas aí eu vou ter que abrir o WhatsApp aqui no notebook, tal. Ele é bem simples. Eu vou ler o exercício número 12 aqui que o Matheus está pedindo. Um galvanômetro, exercício número 12. Deixa eu colocar aqui, ó, número 12 aí da apostila de vocês. Diz assim, um galvanômetro possui resistência interna, então R/G, de 100 ohms. E corrente de fundo de escala, IG, 2 miliamperes. Determine a resistência elétrica necessária para que o galvanômetro possa ser usado como voltímetro para medir uma tensão máxima de 20 volts. Então, ó, a capacidade de leitura do voltímetro deve ser de 20 volts, ok?
Então é simples, viu, Matheus? É bem facinho. Você vai fazer o seguinte: primeira coisa que você precisa determinar qual é a tensão, entre aspas, de fundo de escala. Ou seja, seria qual é a tensão que ele conseguiria ler, tendo essa resistência e sendo percorrido por essa corrente. Então você faz R1G vezes IG. Tá vendo que é a primeira lei de Ohm, tá? Então a tensão de fundo de escala dele seria 100 vezes 2.000, 2 vezes 10 a menos 3, ok? Aqui é 10 ao quadrado, então esse UG vai ser 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2, certo? Agora, você vai aplicar a expressão que nós acabamos de fazer a dedução. Então, a tensão desejada pelo voltímetro é a tensão de fundo de escala, que multiplica 1 mais a multiplicadora sobre a resistência interna do galva. Substituindo valores, a tensão almejada, 20. Tensão de fundo, 0,2. E multiplica 1 mais a multiplicadora nós estamos procurando, e a resistência interna vale 100. Aí você primeiro simplifica, né? O 20 com o 0,2, aqui dá 100, né? Divide por 0,2 aqui dá 1, divide por 0,2 dá 100. Ok? Então você ficou com 100 igual 1 vezes tudo isso. 1 mais Rm sobre 100. Aí você passa esse 1 para cá, ele vai negativo. Então fica 99. 99 igual a Rm sobre 100. Multiplica em cruz. A multiplicadora vai ser 99 vezes 100, 9.900. Ou 9,9 kΩ. Pronto. Certo, Matheus? Entendido? Não é difícil, não é? Não tem de quê. Estamos aqui para isso. Qualquer coisa sempre me mandando, tá? Bom, a Tamires quer relaxar. O Mafra também. Então, se eles querem relaxar, vamos fazer uma aula onde eu falo muito mais do que vocês executam aí os exercícios. Então, vamos falar de gerador. Eu vou puxar aqui agora. Deixa eu baixar essa tela. Agora deixa eu achar aqui o... Voltou tudo. Você não pode minimizar. Ok, inferno. Deixa eu procurar aqui área de trabalho. Deixa eu ver se aqui eu tenho aula de PowerPoint de gerador aqui dentro. Gerador elétrico. Achei uma. Essa daqui vai servir. Vamos lá, compartilhar. Pimentel está presente? Não, né? Tá vendo a tela aí? Tá ok? Tá compartilhando direitinho? Beleza, obrigado. Pimentel tá aí? Tá nada. Só entrou na aula e se vazou. Sem vergonha. Bom, vamos lá. Então, geradores elétricos e lei de Pouillet.
Eu estava pensando ontem, eu estava lembrando do nosso combinado no começo do ano e até agora nada, né? Mas vai voltar ainda para nós poder jogar um futebol, né? Vamos lá. Geradores elétricos e lei de Pouillet. Inferno. Primeiro, geradores elétricos. Eu acho bom vocês terem esse conteúdo aí num caderno, tá? Então, façam um print aí dessa página, depois com o tempo, passem isso para o caderno de vocês. E o ideal é que tenha um caderno bem bacana, tá? Para o ano que vem você poder reutilizar, principalmente na parte de eletricidade. Quem puder trocar uma ideia com o Léo Messias, do terceiro, pergunte a ele, para você ver. Ele está usando os cadernos dele do primeiro e do segundo colégio. Tudo que ele foi copiando, tudo certinho, toda a lousa, tudo bonitinho, tal. Então ele está usando tudo agora. Conforme eu vou dando a aula, ele vai abrindo o caderno e acompanhando, tá? Show de bola. Vale a pena, tá? Bom, o que é um gerador elétrico? Gerador elétrico, pessoas, é um dispositivo elétrico que transforma uma outra forma de energia em energia elétrica, ok? Então, vou ver se eu consigo escrever aqui em cima. Então, seria transformação de uma outra forma de energia em energia elétrica. Isso é o que faz o gerador, beleza? Então, é assim, na usina, você tem lá energia potencial gravitacional, né? Por isso que a água está represada. Aí você abre o duto, você tem uma água escoando por um duto, ela transforma a potencial transformada em cinética. Aí essa energia cinética da água vai fazer girar a turbina lá no gerador. Então, a energia cinética que você tem aí da água vai fazer girar uma turbina, e girando a turbina, depois vocês vão aprender, vai girar uma espira dentro de um cano, promovendo uma eletromotriz induzida. Tal. Aí vai surgir, enfim, corrente elétrica. Bom, então na usina você tem lá energia mecânica, que é convertida em energia elétrica. Agora você pega, sei lá, uma pilha. Isso aqui não é pilha, tá? Isso aqui é um colírio. Mas imagina que isso aqui é uma pilha. A pilha também é um gerador. Ela vai transformar a energia química em energia elétrica. Beleza? E assim por diante. Então, quando você transformar outra forma de energia em energia elétrica, você tem um gerador. Muito bem. Agora, o que faz o gerador quando você o coloca num determinado circuito? Ele alimenta esse circuito. Alimenta energeticamente o circuito. E como é que ele faz essa alimentação? Porque num circuito, pessoas, não tem só o gerador. Você tem um gerador, mas você tem lá outros dispositivos elétricos que precisam de energia para o seu funcionamento. Uma lâmpada, um motor elétrico e assim por diante. Então, para eles funcionarem, eles precisam ter energia. Quem vai alimentar o circuito que contém esses dispositivos? É um gerador. Então, quando você o coloca no circuito, ele vai alimentar energeticamente. E como é que ele faz essa alimentação? Você tem que pensar assim. Os portadores de carga vão levar energia até os dispositivos, até uma lâmpada para ela acender, até um motor elétrico para ele funcionar e assim por diante. Beleza? E de onde vêm esses portadores? Lógico que esses portadores estão contidos no circuito, em todo o circuito. E aí, quando você coloca um gerador, você promove no circuito uma DDP. E DDP faz com que surja a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Fluxo de cargas. Aí você tem fluxo de carga, então os portadores vão passar e alimentar cada dispositivo que deve ser alimentado no circuito. Tudo bem? Então, assim, conceitualmente é isso. O nosso gerador elétrico, ele transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. Conceitualmente, qual é a função dele no circuito elétrico? Alimentar energeticamente. Como é que ele faz isso? Né? Experimentalmente, como é que ele faz isso? Ele promove no circuito uma DDP. Essa DDP promove no circuito uma corrente elétrica, que é fluxo de cargas. Tudo bem? Beleza, isso é o conceito. Agora, como se representa um gerador? Olha aqui a representação, vocês já viram isso, nós já fizemos exercício com essa representação dos dois tracinhos, um é menor e o outro é maior. E observe aqui a diferença dessa representação para essa. Nessa representação apareceu um Rzinho, né?
Esse Rzinho a gente chama de resistência interna. Resistência interna. De quem, Fernando? Do gerador. Ah, quer dizer então que dentro do gerador tem um resistor? Não, não é isso. Entenda o seguinte. Isso daqui, uma pilha. A pilha, ela é constituída de matéria. Quando você coloca essa pilha num circuito, ela promove DDP, aí você vai ter corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar pela pilha. A corrente elétrica atravessa a pilha. Então, você imagina portador de carga atravessando o seu gerador. O gerador, ele existe, ele é feito de matéria. Então, tem partículas que o constituem. Então, quando os portadores vão atravessar o gerador, as partículas que constituem o gerador oferecem resistência à passagem desses portadores de carga. Então, essa resistência oferecida pelas partículas que constituem o gerador é o que a gente chama de resistência interna. Então, não é que lá dentro tem um resistor, não. É a resistência, pelo fato dele ser constituído de matéria, é a resistência que ele oferece à passagem do portador de carga. Tudo bem? Pega uma pilha, para você ter uma ideia, pega uma pilha e liga ela no circuito e deixa ela ligada um tempão. Deixa ela ligada, um negócio funcionando. Seja um carrinho, qualquer coisa, a pilha. Motorzinho elétrico, deixa funcionando. Dá um tempo, vai lá e coloca a mão na pilha. Você vê que ela esquenta. Por que ela esquenta? Significa que ela está dissipando energia térmica. Então, parte da energia elétrica acaba sendo desperdiçada dentro do próprio gerador. Ele libera essa energia na forma de calor. E que energia que é essa? Imagina a energia cinética, imagina a energia elétrica que os portadores estão transportando. Na hora que colidem com as partículas que constituem o próprio gerador, a liberação de energia na forma de calor. Por isso que a pilha esquenta. Então, a gente fala que essa perda de energia ocorre na resistência interna do gerador. Mas não é um resistor lá dentro. É pelo simples fato dele ser constituído de matéria. Ok? Muito bem. Então, essa representação, Fernando, ela não apresenta a resistência interna. E essa daqui apresenta. Então, qual é a diferença? Bom, isso daqui seria o gerador ideal. Por que ideal? Porque não ia perder energia nele. Agora, o gerador real, que existe mesmo, é esse, ó, que tem resistência interna. Lembra mais uma vez. A gente simboliza isso daqui para ficar fácil a representação e trabalhar, ok? Mas não é uma resistência lá dentro. Lembra que é a oposição à passagem dos portadores de carga através do gerador, tá? Então, o real tem resistência interna. O ideal não tem resistência interna. Muito bem. O que é esse epsilon? Parece que é E, mas não é E. Isso aqui é o alfabeto grego. Epsilon chama essa letra. O que é esse epsilon? É chamado de força eletromotriz. Isso daqui é força eletromotriz. Força eletromotriz. Bem, e o que é força eletromotriz? Vai lá no mercado, compra uma pilha. Aí ela vem na embalagem. Então, você compra uma pilha lá, vem na embalagem. 1,5 volts. Eu acho que o próximo slide deve ser uma pilha desenhada. Não vou nem tentar desenhar aqui. 1,5 volts. O que é esse 1,5 volts? É essa força eletromotriz. Sabe o que é essa força eletromotriz? Nada mais é do que DDP. Só que assim, ó, você sabe que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Se você pegar um voltímetro, ligar um eletrodo aqui e outro aqui, aí você vai medir a DDP nos extremos do gerador. Na hora que você vai medir essa DDP, a leitura no voltímetro vai ser 1,5 volts. Ó, a pilha está aqui, ela não está no circuito, ela está aberta, o circuito está aberto, ela está aqui. Liguei um eletrodo aqui, outro aqui, fui lá medir com o voltímetro, deu 1,5 volts. Isso é a força eletromotriz. Ou seja, é a máxima DDP que essa pilha pode promover quando você a coloca em um determinado circuito. Ok? Então, quando você compra lá uma pilha de 1,5, significa dizer que a máxima DDP que ela pode promover é de 1,5. Mas será que ela realmente promove 1,5? Não sei. Vamos ver. E outro detalhe para a gente mudar o slide é isso daqui, ó. A corrente elétrica, ela sempre está entrando no polo negativo para o positivo. Então, se aqui a pontinha da nossa pilha fictícia, se aqui for positivo, aqui for negativo, a corrente está entrando pelo negativo e saindo pelo positivo, tá?
Então, externamente ao gerador, a corrente é do positivo para o negativo. Dentro do gerador, do negativo para o positivo. Ok? Então, por isso, ó, a gente precisa saber disso e vai precisar para diferenciar o que é um gerador de um receptor mais à frente. Ok? Então, no gerador, a corrente entra no menos e sai no mais. Tudo bem? Passei. Aí vem o desenho que eu queria. Então, olha lá. Compramos uma pilha de 1,5 volts. Então, ó, não está no circuito, está aqui. Peguei lá o voltímetro, liguei um eletrodo aqui, outro aqui, meço a DDP, a leitura vai ser de 1,5 volts. Aí eu coloco ela no circuito, que nem está aí. Colocamos no circuito que tem fio ligando a uma lâmpada. E essa lâmpada vai acender. Por que a lâmpada vai acender? Para ela acender, ela precisa ter energia. Precisa chegar a energia elétrica nela para ela converter essa energia elétrica em energia luminosa. Essa lâmpada é incandescente. Ela converte apenas 5%. 5% da energia elétrica ela converte em energia luminosa. 95% ela desperdiça. Como? Calor. Lembra que essa lâmpada esquenta demais. Então, a energia elétrica que chega, 5% ela transforma em luminosa e 95% em térmica. Mas isso não é o que interessa para nós, tá? Não é isso o nosso foco aqui da aula de hoje. O que interessa é o seguinte, coloquei a minha pilha de 1,5. Promoveu o DDP, surge corrente elétrica. Qual seria o sentido da corrente elétrica? Lembra, ó, externo à pilha é do mais para o menos. Então, seria esse, ó. Esse aqui seria o sentido da corrente elétrica, ok? Então, seria sentido anti-horário. Muito bem. Aí, corrente elétrica chega lá, pau na lâmpada, blá, beleza. Aí, deixa o trem ligado, Vai lá e coloca a mão na pilha. Você vai perceber que a pilha começa a esquentar. Se ela começou a esquentar, significa dizer que parte da energia ela está desperdiçando na forma de calor. E aí, para provar isso, o que você faz? Pega o voltímetro, está aí o desenho dele. Aqui o nosso voltímetro, aqui bonitinho, ó. Aí você pega esse voltímetro, pega esses eletrodos aqui, liga aqui. Opa, não sei o que aconteceu. E aqui? Ah, deve ser alguma coisa... Deve ser referente ao desenho. Acho que eu não posso clicar em cima. Olha lá, se eu clicar... Ah, deu. Você liga aqui, nas extremidades dessa lâmpada. Liga o voltímetro. Na hora que você liga o voltímetro, você vai ler o voltímetro, olha a leitura dele, ó. 1,3. Aí você vai falar assim, uai, mas peraí. A pilha não promove 1,5, ela é o máximo que ela pode promover. Só que a hora que você liga ela no circuito, você vai ter corrente elétrica atravessando a pilha. E lembra que os portadores, ao atravessar a pilha, eles vão ter resistência a atravessar essa pilha. Oferecida por quem? Pelas partículas que constituem essa pilha. Certo? Então, existe uma resistência oferecida pelas partículas que constituem essa pilha aos portadores de carga. Então, quer dizer que parte da energia transportada pelos portadores vai ser desperdiçada. Aonde? Aqui na própria pilha. E aí a gente fala que é na resistência interna. Então, é assim, a hora que você mediu lá é 1,3, por quê? Porque a pilha, como ela está sendo percorrida por corrente elétrica, ela não consegue fazer com que chegue em 1,5 lá na lâmpada. Chega lá apenas, por exemplo, isso é fictício, hein? 1,3 volts. Então, quer dizer que está desperdiçando, dissipando 0,2 volts. Aonde dissipa essa energia? Na resistência interna da pilha. Tudo bem? Então, a tal da força eletromotriz é a DDP entre os polos da pilha. É a máxima DDP que um gerador poderia promover no circuito. Máxima que ele poderia promover. Só que quando você o liga no circuito, ele vai ser percorrido por corrente. Como a corrente vai atravessar o gerador, vai ter uma dissipação de energia, certo? Devido à resistência oferecida pelas partículas que constituem o nosso gerador. Então, parte dessa DDP é desperdiçada, dissipada. Tudo bem? Gravem isso. Muito bem. Aí nós vamos entrar... Eu vou escrever aqui, mas depois vai aparecer no próximo slide. Vou escrever aqui uma equação. Presta atenção nessa equação. U igual a E menos R vezes I. Olha que bonitinha essa equação. Essa equação é a equação do gerador. O que é esse U aqui? É a DDP útil que o gerador consegue promover no circuito.
Quanto que ele conseguiu promover no circuito? 1,3. É o que está chegando na lâmpada. Força eletromotriz, ou epsilon, força eletromotriz, é a DDP máxima que ele poderia promover, que seria 1,5. Menos, você lembra o que é R vezes I? Ó? Lembra a primeira lei? Produto de resistência por corrente me dá DDP. Então, o que é R vezes I? É DDP. Que DDP que é essa? Desperdiçada. Aonde? Na resistência interna. Ok? No caso aqui seria 0,2 desse exemplo. Deu para entender? Então, essa equação do gerador a gente vai precisar saber. U igual a I menos RI. O que é U? DDP. O que é epsilon? DDP. O que é RI? DDP. Então, é uma equação que só tem DDP. DDP útil, DDP total e DDP dissipada ou desperdiçada. Aí está ela. Ó. Equação do gerador, U igual a epsilon menos R vezes I. Onde U é a DDP útil, ou seja, a DDP que o gerador de fato promove no circuito. Ou seja, é aquele 1,3 que chegou na lâmpada. O epsilon é a DDP total, tudo que ele poderia promover no circuito. É 1,5, é o que vem na embalagem lá do gerador. E R vezes I é a DDP dissipada. Aonde? Na resistência interna do gerador. Lembra que a pilha esquenta, certo? Então, essa é a equação do gerador que nós vamos trabalhar muito com ela. Precisamos saber muito dessa equação. Lembra que é DDP, isso aqui é DDP, isso daqui também é DDP, tá? Aí a gente vai pegar isso daqui e construir um gráfico disso. Isso daqui é uma função de primeiro grau. Então, por isso que o gráfico de U, olha aqui, ó, U por I, tem que ser uma reta. É uma função de primeiro grau. Só que o nosso coeficiente angular, que é o R aqui, ó, ele é negativo. Então, por isso que o gráfico é uma reta decrescente. Ok? Que valor que é esse daqui? Ó? É o valor da ordenada. Presta atenção aqui no gráfico. Ó. É o valor da ordenada do U. É o valor do U. Esse ponto aqui, ó, é o valor do U. Quando o I vale 0. Então, vem cá. Joga 0 aqui. 0 vezes qualquer coisa? 0. Então, isso aqui dá 0. Então, qual é o valor do U? É a própria eletromotriz. Por isso que esse valor aqui na ordenada, para abscissa 0, é o valor da eletromotriz do nosso gerador. Tá? Então, isso daqui é o nosso epsilon. É a força eletromotriz do gerador. Beleza? Aí você tem a inclinação dessa curva. O que representa essa inclinação? Presta atenção. O que representa a inclinação significa dizer, tira a tangente do ângulo de inclinação. Que aí você vai entender o que ela significa. Tira a tangente. Então, você está vendo aqui um triângulo retângulo. E o que é tangente? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é o cateto oposto? DDP. E o que é cateto adjacente? Corrente. O que é DDP sobre corrente? Ó, DDP sobre corrente, lembra da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. Isola o R, ó, você vai ter U sobre I. Então, o que é U sobre I? U sobre I nada mais é do que resistência. Então, quando eu tiro a tangente desse ângulo, eu vou obter resistência. De quem? De quem que é esse gráfico? Do gerador. Então, eu vou obter a resistência do gerador. Como é que chama essa resistência do gerador? A resistência interna. Certo? Então, a tangente do ângulo de inclinação nos dá a resistência interna do gerador. Beleza? Beleza, muito bem. Agora presta atenção. Esse valor aqui de corrente, você está vendo aqui tem um nome. Desculpa aí. Esse valor aqui de corrente tem um nome aqui de ICC. O que é o CC? Curto-circuito. Lembra quando que um resistor está em curto-circuito? Quando por ele não passa corrente elétrica. Lembra? Aí ele está em curto. Qual é a condição para passar corrente? Que existia entre os seus extremos uma DDP. Ok? Olha aqui, ó. Essa corrente chamada corrente de curto é quando a DDP útil do circuito é igual a 0. DDP útil igual a 0. Quer dizer, o nosso gerador não está promovendo DDP no circuito. Então, o que é essa corrente de curto, Fernando? Seria uma corrente elétrica hipotética entre os seus polos, só entre os polos, devido à DDP dos polos. Como é que eu conseguiria isso? Deixa eu voltar ao desenho. Como é que eu volto e apago isso, hein? Não sei apagar. Como é que eu faço? Deixa eu pensar. Descarta.
Ah, eu entendi. Pronto. Como é que seria... Não tem um desenho só de uma pilha? Só pilha? Deixa eu ver. Ah, tem aqui, ó. Tem ele aqui, ó. Já está aqui. Vamos direto nele para falar o que é o tal do curto-circuito. Olha aqui, ó. O que seria o tal do curto-circuito? Aqui está a nossa pilha. Pega um fio ideal. Fio ideal. Lembra que o fio ideal é aquele que não manifesta ou não apresenta resistência. Imagina você pegando e ligando um fio que não apresenta resistência entre os polos do nosso gerador. O que você está promovendo aí? Na verdade, o nosso gerador ele está promovendo uma DDP, ó, entre esse ponto do fio e esse, ó. E que DDP que ele consegue promover aqui entre esses pontos? A própria DDP entre os seus polos. Quer dizer, a máxima que ele consegue. Que no caso, por exemplo, seria de 1,5. Aí eu teria a máxima intensidade de corrente aí nesse fio ideal. Essa máxima intensidade de corrente é a que a gente chama de corrente de curto-circuito. Beleza? Por que que a DDP útil é 0? Porque não tem, ele não está promovendo DDP para ninguém. Ele não tem DDP para ninguém. Ó. Se eu voltar... Espera lá, não, ainda não. Se eu voltar aqui, se eu fosse medir, não é o caso aqui que está acontecendo, mas se eu fosse medir DDP aqui entre esse ponto, é lógico que eu não posso ter a lâmpada, tá? Esse ponto, o potencial seria o mesmo, o DDP é 0, ok? Só que quando eu ligo o fio ideal, quando eu ligo aqui o fio ideal, eu vou ter uma corrente aqui em função da DDP dos polos do gerador, ou seja, a máxima possível. Por isso, essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Então, se não tem promoção de DDP útil no circuito, você pega lá a equação do gerador, essa daqui, ó. Se não tem DDP útil, isso daqui é 0. Então, fica 0 igual a epsilon menos R vezes I. Aí você vai isolar esse I, vai ser epsilon sobre R'. Essa corrente é a máxima possível, por isso que ela é chamada de corrente de curto-circuito. Beleza? Tranquilo? Olha a diferença. Presta atenção aqui. Presta atenção na diferença. Aqui eu tenho um circuito fechado. Circuito fechado. E aqui eu tenho um circuito aberto. Bom, para um circuito aberto, a corrente... O que é isso aqui, esse G? Corrente do Galvão? Ué, o que é esse G? Assim... Ah, um circuito aberto, entendi. Não é IG não que era para aparecer aqui, seria só I, né? Mas é assim, ó. Eu estava chamando de galvanômetro, se fosse ligar um galvanômetro. Circuito aberto, circuito aberto. Aí você vai pegar esse voltímetro e vai ligar ele aqui, por exemplo, nesse ponto e nesse ponto. Média DDP. Quanto dá DDP nesses pontos? A DDP da pilha, a própria força eletromotriz. Ok? No circuito aberto. No circuito aberto. Se você fechar o circuito, aí tem corrente elétrica. Se você ligar um voltímetro aqui, a DDP que você vai ler não vai ser mais a força eletromotriz. Por quê? Parte da energia vai ser dissipada, desperdiçada na resistência interna do gerador. Beleza? Tranquilo? Sim? Agora, se eu pego isso daqui e ligo, e se eu ligar entre quaisquer pontos aqui assim, então aqui e aqui, se eu for medir DDP conceitual útil, não existe. Não existe DDP útil. Por quê? Porque aqui eu coloquei o meu gerador em curto-circuito. Ok? Então imagina que curto-circuito é uma corrente máxima que se obtém devido à diferença de potencial entre os polos do gerador. Para isso eu teria que colocar um fio ideal ligando esses polos, certo? Que aí eu promoveria uma corrente máxima entre os polos desse gerador. Beleza? Eu espero que sim. Agora, lei de Pouillet. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pessoal, 10:10, né, o termo. Vão lá no chat colocar o nome, por favor. Aquela lista de presença, por gentileza. Agora, todo mundo. Bom, entenda aqui essa lei de Pouillet. Isso aqui é muito facinho, muito facinho. Nós fizemos ela de uma maneira diferente, sem usar essas letras, essa simbologia, mas nós já usamos isso aqui, já fizemos isso aqui.
Então é assim, ó. Eu tenho aqui, isso daqui é um gerador. Como tem aqui a resistência interna, é um gerador real, tá? Real, ele tem resistência interna. E aí esse gerador, eu liguei um resistor. Nós já fizemos exercício. Agora há pouco nós estávamos fazendo exercício. Liguei um resistor. Então, como eu tenho um gerador e um resistor, eles estão em série, tá vendo? A corrente sai do gerador, lembra, ó, do polo negativo para o polo positivo, ok? Então, eu tenho uma corrente que passa aqui pelo resistor e retorna lá para o gerador. Bom, qual é a função desse gerador? Promover no circuito uma DDP. Tá ruim de marcar aqui. Uma DDP. Então, ele promove uma DDP no circuito elétrico. Quem vai consumir a DDP nesse circuito? Quem vai consumir a DDP que ele está promovendo? Esse resistor. Esse resistor. Então, se ele promover uma DDP útil de 10 volts, qual é a DDP que o resistor vai consumir? 10 volts. Certo? Agora, quanto vai ser a eletromotriz dele, Fernando? Vai ser 10, então? Não. No caso, ela vai ser maior que 10. Por quê? Porque ele tem resistência interna. Então, por exemplo, 12. 12 volts é a eletromotriz dele. Aí, quanto chega lá para o resistor? 10. Por que 10? Porque 2 está perdendo a resistência interna. Deu para entender? Muito bem. Então, funciona assim, ó. A DDP que o gerador vai promover é exatamente o que o resistor vai consumir. DDP útil, tá? A útil que o gerador promove é o que o resistor consome. Como é que eu acho a DDP útil promovida pelo gerador? É a equação dele. Epsilon menos R vezes I. Acabamos de ver agora há pouco. E como é que eu acho a DDP consumida por um resistor? Ora, primeira lei de Ohm, produto da resistência pela corrente. Aí você passa isso daqui para cá, aí isola aí, cai nisso daqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de lei de Pouillet. Para que serve essa lei de Pouillet, Fernando? Para a gente determinar a corrente elétrica num circuito, contendo um gerador e um resistor. Você vai falar assim, eu já sabia fazer isso. Sabia mesmo. Como é que nós fizemos até agora nos exercícios? Aplicando a primeira lei. Lembra que nós fizemos assim, ó, o total, R total e o I total. Quem é o U total? É a alimentação. É esse daqui, ó. É só a eletromotriz. Quem é o R total? É o R equivalente. Tira o R equivalente para mim entre esses dois. Eles não estão em série? Por isso vira soma, tá vendo? E o que é o I? É o I total. Então, na verdade, isso daqui é a primeira lei de Ohm? Sim, senhor. É a primeira lei de Ohm. O que é isso? Corrente. O que é isso? DDP. E o que é isso? Resistência equivalente. Certo? Então, a gente já sabe aplicar Pouillet, só que não utilizando a simbologia de Pouillet. Ok? A gente aplica sempre a primeira lei de Ohm. Ok? Então, eu posso continuar da outra maneira? Fernando, fica à vontade. Fica à vontade. Mas eu acho legal trabalhar com Pouillet. Aprender essa expressão matemática é legal. Isso daqui é a corrente de um circuito. Epsilon é a força eletromotriz. E aqui embaixo, no denominador, sempre vai ser somatória de R's. Por quê? Porque é R equivalente. Ok? É isso daí. Então, para a primeira aula, seria isso de gerador. Agora, vamos buscar... Agora eu preciso trabalhar com gerador operando em potência máxima, mas primeiro vamos para as potências do gerador. Então essa daí não tem no slide, então a gente tem que escrever. Então vamos lá, isso aqui seria potência. Vou parar em potências hoje, tá? Então vamos lá, potências do gerador. E a gente colocou o nome e vazou, né? Potências do gerador. Bom, primeiro, vamos lembrar como é que calcula potência elétrica? Como é que se calcula potência elétrica? Lembra que é o π? Corrente vezes DDP. Nós vimos isso daqui ou não? Respondam para mim que agora me deu uma dúvida aqui. Formulinha do π. Espera aí que eu já vou olhar a resposta. Então, vamos ver se nós já vimos a... Sim, beleza, ótimo.
Bom, então potência elétrica é o produto de corrente por tensão. Ok. Vamos pegar a nossa equação do gerador, que é U igual a epsilon menos R vezes I. O que é isso daqui? DDP. O que é isso daqui? DDP. O que é isso daqui? Também DDP. Essa DDP, útil, é o que ele realmente consegue promover no circuito. Epsilon, DDP, total. Tudo que ele poderia promover. E R vezes I, DDP, desperdiçada. Tá. Se eu tenho uma equação só de DDP, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa equação e multiplicar por I. Para manter a veracidade da igualdade, eu tenho que multiplicar todos os termos por I. Todos os termos por I. Então, agora, presta atenção. O que eu tenho aqui? Ó? Tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. Então, agora virou uma equação de potência. Então, isso daqui, como a DDP é útil, então isso daqui é potência útil. Igual, como isso daqui é DDP total, isso daqui é potência total. Menos, isso daqui é DDP desperdiçada, então aqui é a potência dissipada ou desperdiçada. Tá vendo? Ó? Agora vamos anotar aqui do lado, hein, que a gente precisa gravar essas formulinhas. A potência útil do gerador é o π, I vezes U. A potência total do gerador é o I vezes epsilon. E a potência dissipada do gerador é o R vezes I elevado ao quadrado. Você vai falar assim, pera lá. Eu acho que eu já conheço isso daqui. Lá na potência dissipada de resistor, não é, Fernando? Não é igualzinho? É, e tem que ser, né, pessoas? Por quê? Essa DDP ela é desperdiçada onde? Na resistência interna. Por isso que a expressão matemática é a mesma. Certo? Então, tá aí as expressões das potências no gerador. Útil, total e desperdiçada. Ou dissipada. Agora, como é que a gente calcula o rendimento de um gerador? Você sabe que rendimento de qualquer coisa é qualquer coisa útil sobre qualquer coisa no total. Então, rendimento é igual a útil sobre total. Mas o que é útil, o que é total, Fernando? Vamos lá, vamos colocar potência, só para você ver. Quer ver? Coloca aqui potência útil sobre potência total. Então, vamos lá. Então, isso daqui ficaria N igual. Qual é a potência útil do gerador? É o π, I vezes U. Sobre, qual é a potência total do gerador? É o PI, I vezes epsilon. Corta I com I. O que sobra? Cortando I com I, sobra aqui. Rendimento de um gerador você determina através da razão entre U e epsilon. E realmente tem que ser, pessoas. Pensa no conceito. Qual é a função do gerador? Promover DDP. Alimenta energeticamente. Como? Promovendo DDP. Então, o que é o rendimento de um gerador? É a DDP útil, que ele realmente consegue promover, sobre a DDP total, que ele poderia promover. Beleza? Aí nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, nós damos continuidade nesse assunto. Continuamos aí no gerador. Vamos ver ele trabalhar em potência máxima. Vamos ver como é que é. Depois a gente vai trabalhar exercício. Certo? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa da prova? A prova é quarta? Quarta-feira. Quarta-feira? Isso. E que horário que vai ser a prova? A gente não sabe se vai ser de manhã, à tarde, mas eu acho que vai ser de manhã. Isso no horário da aula. É, deve ser isso. Então provavelmente não tem aula. É, provavelmente não. Vocês vão estar só fazendo prova. É, só fazendo prova. Isso, eu acho que é no horário da aula, ô, Fernando. É, no horário da aula? Beleza. Bom, eu já falei para vocês o que vai cair, né? Tá bem fácil, bem tranquilo. Aproveitem aí. Bom, de gerador, tem alguma coisa para perguntar?
Algum detalhe, alguma coisa que quer falar? Quer perguntar alguma coisa de prova, alguma coisa? Tá, ok, Tamires. Tudo certo, Fernando. Tudo certo? Está tudo certo, nós vamos encerrar aqui hoje. E quer dizer, então, que em termos de aula a gente vai se ver só na... Se ver não, Sexta né? que vem. Só na sexta que vem. Mas aí, provavelmente, se for... A prova é na quarta, quarta é meu dia de aula. Então, eu entro aí para encher o saco de vocês. Não sei se vai estar Então, tá liberado bom. sala, como é que vai estar. Eu vou descobrir. Beleza, Fer. Às vezes está liberado sala, eu entro aí e vou estar com vocês, tá bom? Tá bom. Se não, fiquem com Deus. Bom final de semana. Obrigado pela atenção mais Senhor uma vez. também, Bom final de Fernando. Bom semana, Fernando. E semana que Falou. vem estaremos juntos. Fiquem com Deus. Valeu. Até mais. Abraço para Mas- todos. Tchau, Tá. tchau.